Mas eu gosto de utilizar essa parábola que o Jean-Jacques Rousseau ele apresenta no livro Discurso sobre a Origem das Desigualdades, porque ele traz um exemplo que nos ajuda muito a compreender. Ele vai falar sobre o pássaro e o gato, né? O pombo e o gato. Eu deixo aqui registrado para vocês, então, nesse slide, a citação do texto. Claro que não dá para vocês ler, e eu vou então colocar as afirmações dele no texto. Ele vai dizer assim: o pássaro segue o instinto de pássaro. Claro que de uma forma mais emblemática aqui, para chamar sua atenção, eu inventei um neologismo, né? E então eu apresento aqui a frase, não é do Rousseau, é minha: o pássaro só sabe passarear, né? Ele só sabe ser pássaro. A vida dele é serpássaro.com.br. Ele não consegue sair disso. E o mesmo acontece com o gato. Frase minha também, não Rousseau. O gato só sabe gatear. Ele não vai avançar, ele não tem capacidade de superar seus próprios instintos. Agora, eu e você somos diferentes. Por exemplo, se você oferece alpiste ao gato, ao animal, ele não vai comer alpiste. Porque alpiste não faz parte da sua natureza. Não faz parte do seu instinto comer alpiste. Ele não pensa: eu vou comer alpiste porque estou com alguns problemas intestinais. Alpiste vai ajudar. Também um pombo, você pode oferecer carne, a melhor carne, filé mignon, né? Dizer aqui, isso aqui é caríssimo, meu amigo, come, é carne de primeira. Ele segue um instinto, ele não vai comer carne. Agora, eu e você, quando estamos com fome, queremos comer, e às vezes comemos demais, né? O que nos oferecem, nós vamos ali pensando, refletindo: não faz mal, né? Então, é gostoso, não faz mal, me dá. Né? A gente come algo parecido com alpiste, a linhaça, a gente come o filé mignon, come ele cru, assado, ao molho, o que vier 3 palitos. Nós comemos o pombo, o pássaro, e comemos o gato. Ou seja, a gente inova, a gente pensa. Né? Então, é muito interessante termos essa clareza. Enquanto outros animais seguem instintos, nós, seres humanos, temos a capacidade de parar, pensar e decidir. Né? Nós precisamos decidir o que nós vamos fazer e como nós vamos fazer. Isso é uma característica do ser humano. Precisa decidir o que e como vai fazer. E aí a gente entra no campo da ética. O que é a ética? Você tem várias definições. Eu faço uma definição aqui para ajudar. Mas, claro, existem muitas definições. Para mim, ética é a inteligência para decidir o melhor a ser feito. Ela pressupõe liberdade de decidir frente aos valores, princípios e questões que se apresentam no cotidiano. Então, ética é essa inteligência para, na hora H, na hora importante, você ali decidir o melhor naquele momento. Não é algo pré-fixado. Por isso a gente precisa de diferenciar. Tem gente que imagina a ética como uma tabela de comportamentos. Isto é ético, isto não é ético. Né? Então a ideia do certo e errado que já está pronto em leis, doutrinas, né? Dogmas. Então isso é certo, isso... Não, isso não é ética. Isso é cumprir lei, isso é cumprir determinações, não é ética. Ética é essa inteligência para decidir. É esse momento, a partir dos valores que a gente tem, da competência em dialogar sobre o tema, frente ao tema, e tomar decisões. Então, primeira coisa, não é
uma tabela. Sabe por quê? Se fosse uma tabela, nós estaríamos seguindo regras e aí o que nós teríamos era um corpo de leis, um corpo moral. Daí a diferença entre moral e ética. Moral é aquilo que já está definido, é aquele conjunto de leis, de ações, de determinações, né? Por isso que a gente fala, deixa de moralismo. O moralismo é o que? Você pega algumas decisões que já foram feitas, segue aquilo cegamente e não é capaz de dialogar com aquilo, com o mundo, com a vida e ver se aquilo continua dando resposta e a melhor resposta para o momento. Então, se ética fosse essa categorização de leis ou de ações que devemos cumprir, seria uma escravidão. Eu só posso viver roboticamente, né? Aquilo que foi pré-determinado. Não, nós partimos do pressuposto da liberdade, né? Da liberdade de escolha. Então, ética, ela pressupõe reflexão, pressupõe parar-se diante daquilo que nos desafia, que exige de nós uma resposta e usarmos da inteligência para assumir o melhor naquele momento. É a inteligência para decidir o melhor naquele momento. Então, pensem como é importante termos clareza de que somos seres, que tomamos decisões, que precisamos de valores que nos ajudem nessas decisões. O Platão, lá no texto A República, né, que é um diálogo socrático, ele vai trabalhar, né, um tema que é o tema da justiça na polis, e ele traz uma outra historinha, né? Como eu sou professor de homilética de vocês, eu tenho que ajudá-los também a aprender a usar parábolas, a usar ilustrações, né? Aprender a lidar com o exórdio. Nós ainda vamos aprender isso. O que é exórdio, professor? Alto lá. Nós vamos estudar juntos. Mas estes símbolos, essas parábolas, essas comparações, essas histórias que nos ajudam. Então, mesmo na aula, eu acabo usando para ajudar vocês. Eu vou trazer, então, o mito do Anel de Giges, que a história é a seguinte. A história, os pastores cuidavam dos rebanhos do rei. Uma vez por mês, o rei acolhia um representante dos pastores e ele prestava o relatório. Um dia, Giges, ele está cuidando do seu rebanho, cai numa caverna e ele encontra um anel na mão de um gigante e pega o anel para ele e coloca o anel na mão. Um anel bonito, interessante. E no dia da reunião dos pastores, para eles prestarem relatórios entre eles e elegerem quem seria o representante junto ao rei, o Giges, de repente, ele está lá, vê que o pessoal está interagindo e o vendo, e de repente parece que eles começam a falar do Giges como se ele não estivesse ali. E ele descobre que conforme ele mexia o seu anel, se ele rodasse um pouquinho o seu anel, ele ficava invisível. Então ele virava, eles falavam como se ele não estivesse ali. Ele voltava o anel, eles falavam com ele, dialogavam com ele naquele lugar. E aí então Giges pensa, vou fazer proveito disso. E pede para ser o representante dos pastores na reunião com o rei. E fazendo uso dessa artimanha, dessa possibilidade, ele foi eleito e chegando lá no palácio, ele se tornou invisível. Ele matou o rei. Ele se relacionou com a rainha e a rainha ficou fascinada pelo anel dele, pela capacidade que ele tinha de desaparecer,
e aparecer, e ele então se torna um rei. O que Platão está chamando a atenção aqui é para a forma como nós nos apresentamos, as decisões que nós tomamos, o que nós fazemos na sociedade. Quer dizer, como que eu me posto na frente da sociedade. Um filme também, não sei se você teve a oportunidade de assistir esse filme, O Homem Sem Sombra. O que nós temos é estudar a possibilidade de tornar alguns animais, e no caso ali macacos, invisíveis. E de repente começa a dar certo e o chefe da equipe lá fala: eu quero experimentar isso e eu quero ser aquele que vai experimentar, né, pela primeira vez, ver se dá certo. Tinha muito risco, mas de repente deu. Esse cara não era muito lá bom não, né? Já era meio duvidoso o jeitão dele. Mas, gente, quando ele viu a possibilidade de se tornar invisível, né? Ele teve ações que são ações extremamente complicadas. Quer dizer, fazer as coisas sem as pessoas saberem que somos nós. Por isso, nós nos deparamos sempre diante do certo e do errado. E a gente precisa então de avaliar, né? Qual que é a minha escolha diante dessas possibilidades todas? Vou ou não vou? Né? Certo, errado? Sim, não? Quer dizer, como que eu faço a minha escolha? Para isso, a gente precisa de ócio. Por isso, o trocadilho que eu trago para vocês é: precisamos de mais ócio e menos negócio. Em que sentido isso? Ócio no sentido original da palavra, lá do latim, né, que seria a mesma palavra em grego, escolher, que é tempo livre para pensar, para refletir, para estudar, né? Ócio em português, infelizmente, tem uma conotação pejorativa, negativa. Ócio como ideia de vagabundagem, como ideia de vadiagem, como ideia de não estar sendo usado da melhor forma, né? Não, ócio é tempo livre para pensar. Vamos olhar lá para a sociedade clássica, né, dos gregos. Eles tinham aqueles que podiam fazer uso do tempo livre para pensar, os filósofos. Mas o escravo não tinha tempo livre para pensar. O escravo tinha que fazer, tinha que agir, ele tinha que cumprir tarefa, tinha que cumprir aquilo que os seus senhores mandaram. Então ele não tinha tempo livre. O que é a negação do ócio? Em latim, nec, ócio, gera a palavra negócio, é o ato de fazer. E aqui nesse trocadilho eu quero trazer enquanto uma ideia de ócio como tempo para a gente pensar, e o negócio é quando a gente faz sem pensar muito. Quer dizer, é uma tentativa de ajudar vocês a pensar na importância de investirmos tempo na nossa vida intelectual, na nossa formação. Por isso, aqui uma pergunta desafiadora, né, de um pastor, de um professor, de um amigo, dizendo assim: que tal revermos as nossas agendas, as nossas atividades e investirmos tempo no ócio, para não transformar o nosso ministério num mero negócio. Nós precisamos de tempo para refletir.